Fala pessoal, então vamos voltando para mais um bloco. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então vamos lá, nós tínhamos parado aqui no artigo 4º, né? Vamos ver o artigo 4º aqui. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, ou seja, prazo estipulado para a duração do contrato. Um contrato aqui, regra geral de início a prazo determinado, tá? Não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Então, como regra geral, logo no início, é uma coisa meio que óbvia. Se eu estou alugando, até por um princípio de segurança jurídica, uma segurança econômica, né? Imagina, eu loco o imóvel por 2 anos, 3 anos, e aí eu resolvo do dia para a noite falar assim, meu amigo, devolve. Me arrependi, não quero mais, quero o imóvel de volta. Pode? Evidentemente que não, tá? Somente em alguns casos que nós vamos passo a passo chegar lá, que a gente vai ver. Mas regra geral de início não vai poder, tá? Lógico que nós vamos ver a exceção do parágrafo 2º do artigo 54A, tá? É um contrato multi-usufruto, tá? O locatário todavia poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada. Então, primeira coisa aqui. Então, o locador durante o prazo do contrato não poderá pedir o imóvel de volta, regra geral. Agora, o locatário, ao contrário, pode. Eu posso chegar aqui, aluguei aqui, vamos supor, eu posso chegar e falar assim, olha, não quero mais alugar, desistir, estou apertado, situação financeira, e devolver aquele imóvel, tá? Aí não tem nenhum tipo de problema. O que a gente vai ver é o seguinte, se o contrato tiver ainda prazo determinado, tiver, por exemplo, mais um ano e etc., a multa pactuada. É isso que a gente vai ver, tá? Essa multa que o locatário vai ter que pagar em função dele estar devolvendo o imóvel. Então, o locatário poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato. Tá, lógico, não vai ser uma multa, olha só, 100 mil reais no aluguel de 2 mil reais, faltando 6 meses para terminar o contrato. Não, ela tem que ser evidentemente proporcional. Se não tiver, a que for judicialmente estipulada. Normalmente, a prática vai nos dizer, vai nos ensinar que a multa gira em torno de 3 aluguéis. Tá? Se eu hoje aqui não quiser mais, o local quiser devolver o imóvel antes do término do prazo contratual, eu terei que indenizar em 3 aluguéis. Tá bom? Lógico que vão ter as suas variações. Poxa, mas e se eu quiser devolver faltando 2 meses, 1 mês para terminar o aluguel, vou pagar 3? Não, evidentemente, lembre que ela tem que ser proporcional ao período de cumprimento do contrato. Sempre. Tá bom? Então, a judicialmente estipulado. Agora, vamos agora voltar para essa primeira parte aqui. Não poderá o locador reaver o imóvel alugado, exceto em algumas situações lá do artigo 9º, artigo 8º e 9º, tá, da Lei de Locações, que é a hipótese que nós chamamos de denúncia cheia. É a grande diferença entre o contrato de mais de 30 meses, igual ao maior, e o menor. No menor, normalmente você só vai poder, por hipótese de denúncia cheia, tá? Então, o locador pode requerer a resilição do contrato de locação antes do seu término, no caso de prática de infração legal ou contratual, por exemplo. Ele não está pagando o aluguel. Aí sim eu posso mover uma ação de despejo, eu posso operar rescindindo aquele contrato, tá? Por uma infração, aí eu posso reaver o imóvel antes do tempo, porque também não seria nem justo, nem lícito permitir, olha só, durante o tempo o locatário faz o que quiser com o imóvel. Também não é bem assim,
tá? Ele tem que cumprir todas aquelas obrigações dispostas no contrato, a finalidade daquele contrato de locação também. Lembra que eu falei lá nos primeiros minutos do bloco anterior de destinação? Se a destinação, por exemplo, for residencial e o locatário estiver dando uma destinação comercial, é uma infração contratual. E o contrário também, tá? Você aluga para um destino residencial e está fazendo uma locação industrial, uma localização residencial. Não pode, é uma infração contratual, que pode operar, que sem dúvida alguma até a ação de despejo e você pedir por quebra do contrato o imóvel de volta, sem dúvida nenhuma, em função disso. Isso acontece, um exemplo que tem bastante jurisprudência. Imagina uma finalidade residencial, vai lá, prostituição, isso acontece bastante. Só que ela aluga o imóvel para residência. Veja bem, você não pode, o condomínio não pode proibir a prostituta, por exemplo, no caso, de morar lá. Isso aí, sem dúvida alguma que não. Agora, mas se dali ela aluga para residência e ela começa a receber todos os seus clientes ali, aí é uma finalidade lucrativa, uma finalidade comercial. Ela vai estar operando o quê? Está mudando o destino da sua locação. E isso é uma hipótese que acontece bastante. Ah, mas se o prédio tiver, por exemplo, as duas destinações, prédio. Ok, mas eu não estou falando de prédio. Percebam a sutileza. Eu estou falando do contrato que eu fiz com você que está aí me assistindo. Nosso contrato, qual a finalidade do nosso contrato? É residencial? É comercial? É isso que a gente tem que ver. Por exemplo, se eu chego aqui no estúdio, no escritório, alugado para fins, podemos dizer, de locações não residenciais. Começo a trazer meu travesseiro, começo a trazer tudo, vou morar aqui. É diferente. Trazer também, vou ficar aqui todo dia agora. Eu estou mudando totalmente esse estúdio. Agora eu vou deixar essa televisão, vou botar uma cama aqui no estúdio. Seria ótimo, mas eu posso estar mudando, pode ser até uma quebra aí de contrato. Tá? Então, nessas hipóteses aqui, prática de infração legal contratual, falta de pagamento é óbvio, evidente, isso aí é salutar. Tá? Alienação do bem imóvel. Nós vamos ver a hipótese de venda e vamos falar melhor lá no direito de preferência, salvo engano, no artigo 27, mas a gente vai falar no direito de preferência lá na frente. Mas essas hipóteses aqui, realização de reparos urgentes determinados pelo poder público, artigo 9º, inciso 4, também a gente vai ver. Enfim, nessas hipóteses, poderá o locador pedir o imóvel de volta nos contratos a prazo determinado, tá? Antes do término desse contrato, tá bom? No prazo desse contrato. Então, isso é bem importante. Artigo 54, parágrafo 2º. Deixa eu ver se é interessante eu falar isso aqui com vocês. Conforme eu falei, tem coisas que eu não vou falar, que eu vou passar, tá bom? Tem coisas que eu vou passar com vocês, tá? Agora o parágrafo único, ele é interessante. Ele vai fazer um pouco o link aí com o direito do trabalho. Olha lá. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência. O que é transferência para o direito do trabalho? Agora vamos lá, vamos falar como advogado trabalhista. A transferência está disposta lá na CLT, no artigo 468 em diante, até o 470. Transferência, a CLT é clara, vai falar o seguinte: é aquela que importe mudança de domicílio. Tá? Então, não se considerará a transferência aquela que não importar necessariamente a mudança de domicílio, tá? Do trabalhador. Então, o que isso aqui quer dizer? Se a devolução do imóvel decorrer de transferência, ou seja, o empregado é transferido do seu trabalho, não é você sair de uma rua e ir para a paralela de trás, não. Não é isso, não. Estou dizendo transferência de município.
Como eu estou falando aqui para o Brasil inteiro, fica difícil falar de municípios aqui do Rio de Janeiro que vocês podem não saber a distância. Mas então vamos fazer de uma maneira mais abrangente. Imagine que você saia, você mora, isso aqui é o meu estado, tá? Vamos supor que você mora aqui, tá? Nesse município, e você venha para cá. Isso é transferência. Você sai de um local e vai para outro. Não é uma ruazinha. Viu que desenho eu nunca fui, né? Uma pessoa muito boa. Mas não é você sair de uma rua, vai para duas ruas seguintes. Transferência é aquela que importa a mudança de domicílio ou até a mudança de um município, tá? Aí você, pô, vou sair aqui da capital do Rio de Janeiro, fui transferido lá para Angra dos Reis, lá na Costa Verde. Pô, 2 horas e meia, 3 horas daqui. Pô, vai ter que morar lá. Isso é uma transferência? Nesses casos que importar transferência, você tem que ter esse conceito de transferência, tá? Aqui necessariamente acarrete mudança de domicílio, porque numa ação o juiz vai pegar o conceito trabalhista, então é importante você ter, tá? Seja o empregado, né, transferido pelo empregador, seja o empregador privado ou público, para prestar serviço em localidades diversas daquela do início do contrato, tá? Olha o E, isso aqui, gente, é uma adição. Isso aqui nada mais quer dizer do que um requisito cumulativo. Você está somando. Então, olha só, o locatário ficará dispensado da multa. A multa que nós vimos no caput. Aquela multa que nós vimos no caput, que o empregado teria, que o locatário, teria que pagar, regra geral, vamos fixar assim, 3 vezes o valor do aluguel antes do término do prazo do contrato. Se ele rescindir esse contrato porque ele está sendo transferido pelo empregador dele para a localidade diferente da que resultou no início do contrato, ou que ele está se transferindo, mudando, ele está saindo do Rio de Janeiro, ele vai para São Paulo agora, a empresa dele agora transferiu ele para São Paulo, ele vai ter que entregar o imóvel aqui. Por que a lei dispensa essa multa? Porque não é um ato dele. Não quero mais morar aqui, eu vou morar no apartamento do lado, vou morar no prédio vizinho, vou morar numa outra rua. Não é um ato discricionário do locatário. Não é o locatário que acordou e falou assim, quer saber? Eu não quero mais ficar nesse apartamento não. Estou cansado, esses vizinhos são um saco, não quero ficar mais aqui, eu vou para outro. Não é o querer do locatário, é um ato externo. Tem uma motivação externa, independentemente do querer dele, que vai fazer essa mudança, vai fazer com que ele tenha que tomar essa atitude, que ele vai ter que ser transferido para São Paulo. Então ele vai ter que morar lá. Então, nesses casos, como independe do querer do locatário, a lei dispensou o locatário de pagar essa multa, se ela decorrer de transferência. Agora, olha o requisito adicional aqui da lei. E se notificar. O requisito cumulativo, presta atenção nisso. Ou seja, não basta que haja transferência, você terá que notificar por escrito. Não é só mandar, e aí querido, tudo bem? Beleza? Então, eu estou sendo transferido, o contrato vai ser encerrado assim, eu não vou pagar a multa. Não é não. Você vai sentar e você vai redigir, né, uma notificação judicial uma notificação extrajudicial, tá, para o locador, informando, tá, a ocorrência dessa situação aqui da transferência. Com prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência. Tá bom? Agora, e se ocorrer a transferência e ele não notificar? Esquece esse artigo, esse parágrafo. Aí ele vai ter que pagar a multa pactuada. Por isso que é importante as duas coisas. Ele vai ter que pagar, pagar nada. Ele vai ter que ocorrer, né? Vai ter que ocorrer a transferência e a notificação por escrito com antecedência mínima de 30 dias, tá? Muito importante
Isso aí. Então você recebeu, vai se transferir, etc. Já viu o apartamento lá, tudo tranquilo, beleza. Aí você pode sim não pagar essa multa. Esse aqui é um artigo, um parágrafo único que poucas pessoas sabem da sua aplicabilidade no nosso, não estou dizendo nós advogados, não. Eu estou dizendo no meio social, estou dizendo a sociedade, as pessoas, os leigos, né? As pessoas não sabem muito disso aqui. Então, muito importante essa verificação, tá? E aqui eu coloco exatamente o que eu já expliquei para vocês, não vou ficar falando de novo, tá bom? A única coisa que eu coloco aqui, que a notificação pode ser feita por qualquer meio. Como já falei, o melhor meio que você pode fazer é uma notificação com aviso de recebimento, por AR, tá? Você vai mandar por AR, faz a notificação, pode mandar telegrama, pode mandar o bom e velho, você bate lá, toque, 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 ele vai lá, assina que recebeu, isso que é bem importante. O e-mail basicamente não importa tanto, o importante para a lei é a ciência inequívoca que você tenha dado ao locador disso, e no prazo estabelecido. Tá? Aqui eu falo para o direito do trabalho, o que é transferência, etc. Aqui também nós já falamos de cláusula penal, compensatória, já falei. Isso aqui, gente, conforme falei, eu vou explicando. Isso aqui é apenas tudo que eu já expliquei e aí eu passo. Tá legal? Artigo 5º. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Independentemente, não importa se é por um mútuo acordo, aí você parou agora para pensar e falou, peraí, mas se é mútuo acordo, que é despejo, se ele já concordou, que eu posso acordar um locador, falar assim, olha, tá bom, beleza, vamos encerrar, também não quero mais, em 60 dias, só me dá um prazo aqui para tirar isso tudo, 60 dias eu entrego o imóvel. Beleza, mas chega a 60 dias eu não entrego. Então aí, bom, você vai lá e ação de despejo. Por infração contratual, não importa o motivo, retomada para uso próprio, não importa, depois denúncia vazia ou denúncia cheia, não importa, sempre é ação de despejo. Tá? O disposto nesse artigo não vai se aplicar se a locação terminar em decorrência de desapropriação, com a emissão do expropriante na posse do imóvel. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, quando há desapropriação por interesse público. Aquela área vai servir agora por interesse público. Né? Vai passar aqui uma estrada que a gente precisa desapropriar. Aqui vai ser um grande metrô, então a gente precisa dessa área aqui para desapropriar. E aí você que tinha posse daquele terreno, posse daquele imóvel, etc., tá? Será desapropriado. Aí não é despejo, é desapropriação. Quando você perder aquele local por, não vou dizer ordem, mas por intermédio, né, do interesse público, do poder público, né, aí é desapropriação, não é despejo. Tá? Vamos lá. Artigo 6º. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador com antecedência mínima de 30 dias. Tá? Presta atenção aqui. Que aqui, gente, perdoe, eu vou sentar um pouquinho porque minha coluna não é das melhores. Não posso, de fato, ficar muito em pé. Bom. O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado. Presta atenção, porque quando a gente está lendo, seja no livro, seja onde for, tá? Muitas vezes a gente está pegando, está lendo e lê por ler. Eu falei isso no início da aula. Isso não é bom. É muito importante você ver isso aqui, ó, por prazo indeterminado. Ah, tá. É assim que a gente tem que ler, interpretar uma lei.
Tá, prazo indeterminado. Então é um contrato a prazo indeterminado. Aí o locador vai denunciar. Pode? Pode. O que ele vai ter que fazer? Notificar o que? Por escrito. Essas formalidades legais, elas têm que ser observadas, senão elas serão eivadas de nulidade. E aí, por mais que você às vezes tenha o direito, se você não observar essas formalidades, você não vai conseguir. É o que acontece muito lá na frente, até no direito de preferência. A gente vai ver porque muitas ações de direito de preferência não têm sucesso, porque não são observadas algumas formalidades legais que têm que ser observadas. Tá? Então, com antecedência mínima de 30 dias, ou seja, você não pode chegar para o locador e falar assim, ó, a partir de amanhã, tchau, beleza, acabou. Não, não é assim. Você vai notificar a ele, por quê? Você tem que dar um prazo. A gente está no direito, né, com o princípio da boa-fé, com o princípio da cooperação, trazido aí pelo novo CPC, o princípio da transparência, né, pauta os contratos. Então, é muito importante isso, muito importante que você avise, olha só, locador, eu não quero mais continuar, não vou mais continuar com esse contrato, você tem 30 dias, que ele vai se programar, porque ele se programa todo mês para receber, ele conta com aquele dinheiro, então ele já sabe, ó, mês que vem eu não vou ter esse dinheiro. Então ele já começa a anunciar o imóvel, ele já começa a fazer a preparação, ou já procura uma imobiliária, já procura um corretor, já começa a buscar pessoas interessadas para que logo termine a sua locação, comece de outro. Por isso que essa antecedência. Você tem que fazer essas coisas sempre com antecedência, não para outra parte não ser surpreendida. Isso faz parte da boa-fé contratual que as partes devem guardar. Tá? Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir uma quantia correspondente a um mês de aluguel em encargos vigentes quando da resilição. Tá? Então, o locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado, tá? Mediante aviso por escrito ao locador. Ponto. Agora, se não tiver aviso, ele vai poder fazer o quê? O locador exigir um mês de aluguel. Aí você está se perguntando, com certeza você agora se confundiu com isso aqui. Tenho certeza que você se confundiu agora com o artigo 4º. Ué, mas e a multa aqui? Presta atenção. Aqui é contrato determinado. Ou seja, ele tem um prazo para vigorar. E antes do término do prazo, o locatário quer devolver o imóvel. Por isso que ele vai pagar normalmente, estipulado, a multa de 3 aluguéis. Dependendo do caso, mas essa é a regra geral. Tá? Isso em locações residenciais, outra não residencial também. Tá? Então isso é muito importante. Presta atenção. Aqui é determinado. No indeterminado, tá vendo por quê que eu boto isso aqui para vocês em vermelho para ler, para chamar atenção? É indeterminado. Então, nos contratos que estão vigorando sem determinação de prazo, quando acabou já o contrato determinado, ele continuou sem oposição da outra parte, ele passa a vigir e as partes não estipularam um novo contrato com outro prazo, né, que vai vir um outro determinado, né? Aí, se não houver isso, ele vai passar a vigir como contrato indeterminado. Tá? Então, nesses contratos indeterminados, o locatário poderá denunciar a locação por aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 dias. Se ele não fizer isso, ele vai ter que pagar um mês aí de aluguel. Ele poderá exigir a quantia de um mês de aluguel em encargos quando dessa rescisão. Eu sempre falo isso. Isso aqui nada mais é, gente, mediante aviso por escrito. Isso nada mais é do que um aviso prévio do contrato de locação. Você pode até dizer, poxa, há aviso prévio no contrato de locação? Há. É a mesma coisa você empregado de qualquer empresa. Os empregados comumente acham que eles não têm que dar aviso prévio ao seu empregador. Sim, eles têm que dar aviso prévio ao empregador.
também. Aí depois, poxa, eu fui descontado no valor do meu salário daquele mês que eu cumpri o aviso e não voltei nunca mais. Aí o valor, ele é descontado, o valor cai abruptamente, né, da indenização. Então, tem que dar aviso prévio, tá bom? Vamos lá. Aqui eu boto a definição, já falei para vocês, notificação, também já falei de notificação, pode ser por qualquer meio, tá até em vermelho aqui, desde que gere inequívoco conhecimento por parte do locador. Inequívoco conhecimento. A jurisprudência, ela fala muito disso, a doutrina fala muito disso, nessa expressão, inequívoco conhecimento. Ou seja, ele tem que ter um conhecimento pleno, não é você falar, mandar e a outra parte, ele recebeu? Acho que sim. Não é acho. Eu tenho uma frase, eu dizia desde que eu era adolescente, achar é a certeza do não saber, né? Então, o que eu digo para vocês, telegrama, carta com AR, é indispensável isso, tá? Indispensável. Artigo 7º. Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada com prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita no proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário. Quem não é da área jurídica lê esse artigo rápido, se embanana todo, até entender demora. E você lendo rápido também até confunde. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber disso. O que é usufruto? O usufruto é o imóvel. Deixa eu tirar aqui. É um imóvel que está no nome, na propriedade, né? A propriedade dele é de A, tá? Beleza. Mas o uso dele, uso e o fruto dele, ou seja, ele vai usar e fruir da coisa. Olha como é que as expressões, as palavras, os vocábulos, quando a gente interpreta eles, a compreensão do tema fica mais fácil. Usufruto. Lembra que a gente fala isso? Usufruto. Tá, o que que é? Uso. Vou usar a coisa. Que coisa? Aqui. O apartamento é desse, do A. Mas ele vai colocar em usufruto de B. Então, o A não vai estar na posse desse imóvel. Tá? Ele vai colocar em usufruto. O que é isso? Ele vai poder usar, ele vai poder gozar, fruir, dispor da coisa. Tá? Sem problemas nenhum. Sem problema algum. Ou seja, ele vai ter todos aqueles requisitos que eu falei no início do bloco anterior. Ou seja, o usufrutuário vai poder fazer o quê? Um contrato de locação. Ele pode usar, ele pode fruir, pode oferir rendimentos daquilo. Tá bom? Então isso é muito importante. Então vamos ver. Pense aqui no exemplo. A colocou o apartamento em usufruto de B. Só que aí chegou o C e o C comprou o imóvel. O C comprou o imóvel de A. Aqui que vai haver aqui? Poderá haver a extinção do usufruto. A poderá extinguir o usufruto, né, de B. Ou ainda, pensa bem aqui, B locou para C. E aí o A chegou e fez o seguinte, extinguiu o usufruto com B. E o C? Como é que fica nessa história? Que é o novo locatário. Como é que fica? Como é que fica? A gente vê no próximo bloco. Um abraço.